Faz sua pergunta ao Marcelo, meu amigo. Bom, Marcelo, como eu havia falado antes, eu vou te fazer uma pergunta, se talvez você se sentir desconfortável com ela, não é isso a minha intenção, né? E sim, tirar algumas dúvidas minhas, que podem ser dúvidas também de outros torcedores e, né, torcedores esses que talvez sejam até sócios votantes. Em primeiro lugar, eu vou fazer um pouco uma teoria para chegar até onde eu quero. Por que eu estou falando dessa forma? A gente vê hoje, por exemplo, nós vimos aí aquela fala do Luiz Melo, que você acabou de falar sobre ele agora, né, e ele se colocando como um coitadinho ali e dizendo que está muito difícil, o RCE está comendo muito dinheiro, que em vez de ser 20%, está perdendo 40%, né, e que aí ele fala do Botafogo, que o Botafogo está tentando sair, que o Botafogo pensa em chamar os seus credores e tentar acabar com a dívida de curto prazo, que são essas a que consomem o dinheiro do clube, né? E que o Vasco, né, que eles estavam pensando em fazer a mesma coisa. E por que eu comecei a falar, né, toda essa teoria aqui para chegar na pergunta que eu quero? Porque você estava no projeto Somamos, né, do advogado Dr. Luiz Roberto Levinciano. Eu estive lá no escritório dele 2 vezes, né, sei muito bem o que havia naquele projeto, né, o que o Vasco perdeu, e uma das coisas que havia justamente era isso, né? O Levin falava muito isso, né? Uma das cartas de intenção, né, caso elas fossem aprovadas, que eu cheguei até a perguntar qual que ele teria preferência, ele falou que ia colocar para o conselho, aqui o conselho achasse melhor, iria aprovar, né? Se eu tiver errado, equivocado aqui, você, por favor, me corrija, mas ele tinha falado isso, né? O que o conselho achasse melhor seria aprovada, né? Em cima daquele dinheiro ali, ele iria matar as dívidas de curto prazo, que é aquelas que ficam batendo na porta do clube, para que o clube tivesse fosse retirada aquela asfixia financeira do nosso clube. E aí a gente vê reclamações como essa, né? Como se fossem pobres coitados do Luiz Melo, né? Porque o que eles têm agora como, né, algo que vai agora impactar e que vai resolver é justamente algo que estava lá no projeto Somamos, né? O que era falácia antes, porque era do Levinciano, agora se tornou solução ao olhar deles. Então, a minha pergunta é nesse sentido. Você que estava no projeto Somamos, na última eleição, e seria o vice-presidente, se não me engano, de TI, né? Que você estaria ali, né, na parte de TI, de tecnologia da informação. Eu queria saber o que você tem dentro do seu projeto, além dessa parte que se encontra, que eu acabei de citar, algo que você tenha, que você fala assim, olha só, o projeto Somamos aqui tem algo de bom que nós podemos aproveitar, é isso que nós vamos fazer, né? E se você se sente ou não incomodado, né, por agora estar separado do Levinciano, de repente mencionar ou falar algo sobre esse projeto. Bom, vamos lá. Primeiro, em relação ao Luiz Melo, ele tem que entender que o papel dele é somente na SAF. O RCL foi feito no Vasco associativo e o comprometimento da SAF é aportar o dinheiro que ela se comprometeu a pagar, que foi uma mixaria pelo futebol do Vasco, nas respectivas datas. Então, Luiz Melo não tem ingerência, não tem que se meter na parte do Vasco associativo. Ele tem que botar o dinheiro que a 777 se comprometeu a botar no Vasco. Primeiro é isso que ele tem que fazer, o resto é ficar quieto. Esse é o primeiro ponto. Ele não pode chegar e colocar percentual de dívida do Vasco que eles souberam quando compraram. Então, eles têm que pagar o que eles se comprometeram a fazer. Isso para mim, de novo, uma cortina de... Essa galera está especialista em criar fumaça para desviar a incompetência. Ele é um incompetente, outros incompetentes lá não estão sabendo conduzir o que teria que conduzir, e agora todo mundo é problema. Tudo virou bengala. Tudo virou bengala quando a pessoa é ruim, quando a pessoa é fraca, sabe? Então, esse é o primeiro ponto. Em relação ao Somamos, a gente está trazendo tudo do Somamos que é viável de ser implantado no associativo, claro, nas suas respectivas proporções.
O Somamos não tem o Instituto, o Somamos não tem o Vasco PES, o Somamos não tem a relação, o retorno da relação, o que a gente propõe com as casas portuguesas, tem algo próximo nas casas Vasco, que a gente também vai implementar. Me sinto muito tranquilo de defender e trazer o Somamos, sou muito amigo do Levin, quero o Levin conosco, assim como a gente já deixou bem claro que a gente vai estar com o Levin também, só que a gente tem momentos da campanha em que a gente não vai poder voltar atrás. Então, é isso. Somamos todo que a gente tem. A tecnologia do Somamos toda foi escrita por mim. O patrimônio, a gente tem pessoas que... Nossa, o Rodrigo participou do patrimônio. Se eu não me engano, a parte do calabouço, pouca coisa, e a Lagoa, acho que a Lagoa não, mas a gente vai trazer Lagoa, a gente vai trazer calabouço, eu estou defendendo Caravelas. Saiu uma matéria no Globo sobre o projeto do Estádio Caravelas. Né? De Caldas não viu essa matéria não, essa entrevista que foi dada? Então, vou pesquisar, vou estudar. Fábio, você tem como colocar aí? Eu te mando aqui. Manda para mim, que eu coloco chegou a ser eleito, né, na One Football, né? Na One Football como o melhor possível futuro estádio mundial. Tem projeto aí, Fábio, do estádio? Eu tenho PDF aqui, se eu não estou enganado. Deixa eu localizar aqui. Peraí. Eu tenho essas paradas guardadas. Aquele projeto são 2 torres na frente? Uma torre de cada lado, que vai ser administrativo. O hotel... Não. Esse é da W Torre, né? Esse é da W Torre do Campelo. Ah, tá certo. Tô só pegando aqui, eu tô te mandando aqui no WhatsApp, tá? Uhum. Tá aqui aberto já. Deixa eu localizar aqui. Tem que falar isso, né, gente? Tem que botar os projetos para pessoas ver, porque fica muito... Eles só contam o que eles querem que a gente saiba, né? Isso aí é bem... Não, cara, a gente tá trabalhando bastante. A gente tá dando... Cara, eu tenho dado bastante entrevista. Essa entrevista no Globo foi uma entrevista muito longa que fracionou em 4 matérias, sabe? Essa primeira matéria foi sobre a parte do estádio. Aí logo depois, no dia seguinte que saiu no Globo, teve de novo a reunião botando uma foto de um ano atrás na prefeitura, aí falaram do potencial construtivo, sabe? Então a gente meio que pauta o que os caras estão fazendo. E é isso que a porra tá fora. Né? É uma fiscalização, né, Marcelo? Na verdade, eu estou fazendo o papel que os caras lá deveriam estar fazendo. Porque, na verdade, os caras ficam pautando a gestão deles em cima do que a gente escreve. Sai, filho. Sai. Não tô achando teu perfil aqui, cara. Você não pode falar aquela palavra, hein, Marcelo? Fala aquela palavra cachorro late, hein? Fala que é cachorro late. Tem uma cuidado, hein? Mandei um oi para você agora aqui, ó. Eles são vascaínos, cara. Pô, fala aquele nome lá, eles vão latir. Tem camisa e tudo, cara. Aqui achei, Fabinho, te mandei aqui. Deixei o projeto da Caravela aqui, o PDF aqui aberto. Aqui. Te mandei aí já, vê aí. Peraí, só não esqueça da rua. Peraí, só. Pô, galera. Viu, pastor? Ameaçou falar o nome aí, ó. Ameaçou falar o nome. Rapaz. É verdade, tem que repreender. Pancadaria tá rolando aqui na sala. Marcelo, desculpa brincadeira, tá, Marcelo? Desculpa brincadeira aí, tá? Não fala desse negócio, não. Olha. Deixa eu aumentar um pouco. Tá bom aí? Estão vendo? Eu vi essa matéria chegou a ser replicada na Net Vasco. Né? Na Net Vasco ela fala, candidato Marcelo Borges fala em projeto para 40 mil pessoas. Se não me engano, é assim que estava na matéria. Na verdade, a gente falou... A verdade, a minha entrevista foi 45 mil pessoas, né? O Somamos ele tem 55 mil pessoas. Só que para a gente botar o estádio apto a competições internacionais, você tem que ter no mínimo 45 mil sentado. O Somamos tem 15 mil em pé. Então seria a capacidade de 40 mil sentado. Isso não vai. A Conmebol não vai incluir, por exemplo, São Januário
nos seus estádios. Então, isso aí, por isso que a gente colocou 45 mil. Ele botou acima de 40. Nossa, o pessoal veio reclamar. Não pode ser 40 mil, não é, cara, 45. Entra no Camisas Negras, vê as propostas que estão lá e vocês vão entender. Entendeu? Então saiu e isso. A gente tem outras matérias, que já foram, outras entrevistas que já foram concedidas também. E tá andando, cara. A campanha é a maratona, é a corrida de longa duração, sabe? Lá na frente que a gente vai ver quem ganha. É isso. Mas eu tenho falado com bastante gente importante, tem marcado reunião com o prefeito sobre o Caravelas, sabe? Por quê? Porque esse projeto deles lá de caixote, irmão, é muito diferente do que a gente pensa para São Januário, de ser um ponto turístico. E o projeto da Caravela é um ponto turístico, sabe? Então é isso. Então eu tenho falado do projeto. Ali, né? Tem a torre ali. Caramba. Eu tenho falado do. Ali é o hotel. Eu tenho falado do Somamos, sabe? Então eu fico muito tranquilo em relação a isso. Problema nenhum. É isso. Tomara que a gente vença e consiga implantar isso aí, porque o potencial... Eu vou projeto aí. Eu vou olhar esse projeto aí. Muito legal, hein? É o hotel ali? O hotel, né? Cara, esse projeto é muito bonito, de Caldas. Na verdade, com certeza vai ser o estádio mais bonito do Brasil. Disparado. E aí a gente apresentou, né? A gente apresentou o comparativo dele com a Arena das Dunas, porque a Arena das Dunas foi feita também pela Pópulos, então ela se enquadraria ao valor que já tem aprovado já do potencial construtivo. Quando a gente começou a falar disso, nossa, os caras no dia seguinte já botaram a cortina, no dia seguinte os caras já botaram a cortina de fumaça ali do caixotão, né? O caixotão do Salgado. É isso, então. A galera decide, vai querer uma cara. Que apareceu aquilo, né? A galera vai querer a caravela, vai querer a balsa. O torcedor tem que definir aí o que eles vão querer de projeto, entendeu? É isso. Essa quadra aqui me lembra muito me lembra muito uma de Portugal, que eu vi um basquete jogando lá. Não sei se foi o Porto jogando, não lembro. Essa quadra é dentro do complexo Caravelas? Isso. Ela seria uma quadra multiuso, sim, Marcelo? Podendo fazer shows também para arrecadar também para o associativo? Sim, pode ter, mas uma quadra dessa oficial, o ideal é que não tenha, né? Porque o taco do basquete é específico, né? O ideal é que não tenha. Tem outros lugares lá para você fazer isso, inclusive. Sabe? Mas cara, esse projeto é foda. Esse projeto é muito bonito, muito bacana. Caraca, muito legal mesmo. Vamos colocar aqui, deixa eu tirar aqui. A galera não estava preparada para entender o que era o projeto Somamos, sabe? É o que eu penso. Ou fizeram não entender também, né, Marcelo? Tem isso também, né? Porque, na verdade, os caras é muito fácil você criar lá que o cara é maluco, etc. E aí, o cara é maluco, então, meu irmão... Mas Marcelo, o cara venceu as eleições, né, cara? A questão é essa. Nós vencemos a eleição. Então, exatamente. Márcio, o pior não é isso. O pior não é isso. É justamente o que eu dei como exemplo aqui. Hoje, o Botafogo, por exemplo, né, e o próprio Luiz Melo, que está se fazendo de coitado aí, ele bota como uma solução para poder resolver o problema de fluxo de caixa, como ele fala, né? O que falava o Levin lá atrás. Mas o que me deixa extasiado não era um falastrão? Não era um lunático? Como é que o que ele falou lá atrás, em 2020, agora se torna a solução para eles? Empresa milionária. Mas, pastor, a torcida tem que entender, o sócio tem que entender. O que a galera tem que entender, que é corroborando o que você está falando, pastor, é que o investimento tinha que ser feito, tem que ser feito. Independente se o Vasco está competindo no Copa do Brasil, etc., isso tem que estar no projeto deles, no planejamento financeiro deles. É isso. Agora, você tem um time ali que foi eliminado pelo ABC, porra. Esse cara vai falar disso? Sério, esse cara vai questionar isso mesmo? A gente foi eliminado de tudo. Masculino e feminino. Ele vai falar disso? Isso que eu tô te falando, a galera tem que entender o cenário. A galera tem que entender o cenário. Os caras destruíram um clube de propósito. E eles estão começando a fazer isso porque eles querem vender os 20% antes da gente ser eleito. Fogo, né, cara? Eles estão de novo criando mais um ano aí de tragédia, de desastre, para justificar a venda do clube, para a gente poder entrar lá com 10% só, cara. O Fabinho,